vosso coração. Estenda sua mão para cá. Maravilhoso Deus e eterno Pai, te louvamos pela vida do teu servo, do teu filho, Senhor. Que neste momento, Pai, através do teu Santo Espírito, está na incumbência, Pai, de trazer a tua palavra, Pai, pedindo sim a ti, ó Senhor, neste momento, Pai, falar conosco uma vez mais, não o que queremos ouvir, mas sim o que precisamos ouvir da tua parte, Pai, neste momento, através da vida do teu servo, Pai, em nome, aleluia, de Jesus. Amém. Ainda de pé por um instante. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Aproveitando que a igreja ainda está de pé, abra sua Bíblia no livro dos Salmos, de número 103. Sei que cada pregador que passou aqui foi fiel ao tema da campanha, mas esta palavra Deus assentou em meu coração de imediato, logo que o pastor me direcionou a estar sendo mentor da palavra de Deus no culto de agradecimento. Palavra de Deus que diz, Salmo de Davi, de número 103, do verso 1 ao verso 9, diz assim: Bendize a minha alma ao Senhor, tudo o que há em mim, bendiga o santo nome, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades, quem redime a tua vida da perdição e te coroa de amor e de compaixão, quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz retidão e justiça a todos os oprimidos. Fez notórios os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Compassivo e piedoso é o Senhor, lento para a cólera e abundante em amor. Não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará a sua ira. A igreja pode se assentar em nome de Jesus. Quero aqui primeiramente agradecer ao meu pastor, presidente, pastor Elis, por esta oportunidade. Agradeço por esse ministério maravilha ao pastor Janiro, qual o pastor confiou a ele à frente desta campanha, e ele me confiou a estar na retaguarda deles. Primeiramente, em cima de tudo, sou grato a Deus por mais esta oportunidade, porque há muito pouco tempo atrás, como a maioria aqui conhece da minha vida, e é coisa que eu costumo deixar muito claro, de onde Deus me tirou, faço parte desse time de cá, parte dos meninos da casa de recuperação, onde meu pastor aqui é frente e homem de Deus, direcionado por Deus para a minha vida. Sou grato ao Ministério Transformando Vida, sou grato a essa tribuna de obreiros, cada um que aqui está na minha retaguarda, são pessoas, homens de Deus, homens o qual intercede pela vida da gente. Muito obrigado, pastor. Deus abençoe. Salmo de Davi, o qual a campanha foi pregada, tema no livro de 1 Samuel, no seu capítulo 16, versos 7 ao 11. É extraordinário olhar para a vida deste homem. O homem, quando o livro de Atos dos Apóstolos é dito no seu capítulo 13, de verso 22, homem segundo o coração de Deus. Davi, acredito que ele era um homem segundo o coração de Deus, porque ele procurava entender o que se passava no coração de Deus e de qual forma ele poderia estar agradando ao coração de Deus. Uma pergunta que é muito relativa nos tempos de hoje: de que forma, o que estamos fazendo para ser grato a Deus? Eu entendo que de onde Deus me tirou de um momento muito complexo na minha vida. Estava morrendo sem ninguém do meu lado, tinha perdido tudo que eu tinha perdido minha dignidade, tinha perdido compaixão, amor de todos, era mal visto pela sociedade. E hoje Deus me dá a oportunidade de poder estar fazendo tudo diferente, de poder estar fazendo diferente a cada manhã, a cada dia da minha vida. Somente o amor de Deus é capaz de fazer isso em nossas vidas. E como Davi, segundo a Bíblia,
há 5 motivos porque Deus escolheu Davi para reinar sobre o seu povo, sobre o povo de Israel, o povo que Deus separou para morar no céu junto a Ele. E diante deste povo cá estamos também, somos este povo, o povo de Israel, qual Deus nos chamou, nos separou para estar morando no céu. Um culto de gratidão fica muito claro que eu tenho que ser a Deus para poder estar alcançando esta morada no céu. Tenho que ser grato todos os dias da minha vida. Esses motivos o qual Davi tinha, um deles é a sua fé, coragem, humildade, habilidades musicais, e acredito eu que o principal compromisso com Deus, o principal era o compromisso com Deus. Davi, ele era um homem comprometido com a obra. Davi, ele era homem que era comprometido com aquilo que era confiado em suas mãos. Mesmo sendo menor dentro de sua casa, mesmo quem olhasse para ele não visse esperança alguma, ele era comprometido com aquilo que era confiado. Ele lutava de forma extraordinária por aquilo que colocaram em suas mãos. E até mesmo quando esse homem fracassou, nos ensinou lições importantes. Davi, quando ele errou, ele se arrependeu de forma sincera diante do altar de Deus. Houve uma sinceridade tremenda, e por isso eu acredito que ali alcança o perdão. Da mesma forma, com muito tempo na minha vida eu parava e falava para Deus: Senhor, me perdoa. Só que eu acredito que todas as vezes que não deu certo, porque mesmo eu sem entender, não havia um arrependimento sincero dentro do meu coração. Eu precisei chegar ao extremo, ao fundo do poço. Eu precisei chegar de frente com a morte para poder me colocar sinceramente na presença de Deus. E creia nisso, povo de Deus. A vida da gente anda muito... A gente muitas das vezes anda muito preocupado com várias coisas, situações, emprego, alimentação, família. A família tem que estar em primeiro lugar, sim. Só que para mim poder amar essa família, eu tenho que amar a Deus primeiramente. Porque se eu não me coloco na posição de Deus todos os dias, eu parei de me colocar, falando de mim, parei de me colocar na posição, perdi a minha família, perdi minha esposa, perdi meus filhos, perdi a minha mãe. A minha mãe veio a óbito, porque acredito que boa parte daquilo foi um desgosto, mas tudo é processo de Deus, porque enquanto ela estava ali se definhando, eu escravizado no uso de drogas, não conseguia dar atenção real para ela, não consegui para fazer mais por ela. Mas você que ainda tem a oportunidade de fazer algo diferente pelo ser humano, principalmente pela sua mãe, pela sua casa, sua família, volte seu pensamento para esse Deus. Deus o qual exaltou Davi, Deus o qual tirou Davi lá do meio do pasto, pequeno, sendo o melhor, e exaltou ele. Porque como o tema desta campanha diz que Deus, ele honra o menor, e o menor é aquele que se coloca na posição, o menor é aquele que se diminui diante deste Deus, o menor é aquele que entende que sem Deus na vida dele nada é possível ele fazer. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Davi, ele era sincero em confissão e tinha uma fé inabalável diante do perdão de Deus. Porque não adianta de nada se eu não tiver fé diante deste perdão. Por algum momento dessa pregação eu vou usar a minha vida como exemplo, porque eu tenho certeza que Deus me tirou do lugar onde Ele me tirou, não para que eu crescesse, para que eu me exaltasse, mas sim que para no meio de uma geração onde Satanás ceifa essas vidas no uso de drogas, de prostituição, de bebidas e farras e bebedices e tudo isso que o mundo tem para nos oferecer. Essa hoje é uma das armas principais a qual Satanás usa para nos tirar da presença de Deus. Só que Deus, ele é tão maravilhoso que quando há um sincero arrependimento, como houve de Davi, foi perdoado pelos seus pecados. Quando há esse arrependimento na gente hoje, creia que isso acontece de forma extraordinária, porque o mesmo Deus que operava na vida de Davi ainda é o Deus que opera em meio à igreja. Ainda é o Deus que liberta, o Deus que cura, o Deus que transforma, o Deus que escreve uma nova história, o Deus que honra aquele que se coloca na presença dele. Não se diminua, tenha certeza, tenha uma fé inabalável diante do perdão de Deus, porque nós somos falhos, nós somos pecadores, nós vamos se desviar. A
minha natureza ela é pecaminosa. Em meio às circunstâncias da minha vida, eu posso me desviar do propósito, do meu propósito, mas Deus, quando Ele coloca um propósito na sua vida, Ele não se desvia deste propósito. Deus tem uma chamada, um projeto na vida de cada um aqui dentro, eu tenho certeza disso, porque outra hora eu vi a minha vida indo pelo ralo, eu vi uma sepultura aberta diante dos meus olhos, e a única imagem que cresceu diante de mim foi a palavra de Jesus Cristo. Somente esse Jesus, aquele que se entregou na cruz do Calvário por amor a mim, por amor a cada um que aqui está nesta noite, somente Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, todo louvor seja direcionado a Ele. No verso 4 diz aqui: quem redime a tua vida da perdição e te coroa de amor e de compaixão. Esses dias mesmo eu estava pensando, falei: Senhor, o que está acontecendo comigo? Será que estou me desviando de sua presença? Parei de sentir, papai querido, aquele amor que queima dentro de mim todos os dias. O Espírito de Deus falou muito claro dentro de mim. Ele falou: não tem como você ter se desviado da minha presença. Olhe um pouquinho para trás e lembre quem você era longe de mim. Você era um cara que você olhava para a cara do cristão e falava: esse cara está mentindo. Você era um cara que não se compadecia com nada. Não havia amor nenhum dentro de você, porque o cara que abandona a sua família, o cara que abandona seus filhos dentro de casa e vai para o sentido de uma biqueira, cata todo o seu pagamento e afunda em drogas, um cara desse não tem amor mais dentro dele, não tem o amor de Deus dentro dele. Então, quando você pensar, eu fiz uma autoanálise de mim por esses dias, eu comecei a pensar dessa forma. Eu falei: Senhor, mas eu quero te sentir de novo. Eu preciso, Senhor, todos os dias estar em sua presença. E Deus, a única coisa que Ele pede para nós, Ele fala: cara, você não vai conseguir se você ficar aí só reclamando. Se coloque na posição, não fique procurando caminhos, que esse caminho eu já te dei. Eu te libertei do lamaçal de pecados onde você vivia. Você tem a oportunidade, você tem um véu rasgado diante de ti pelo sacrifício de cruz, o qual eu coloquei ao meu Filho amado Jesus Cristo, que é aquele que te redime de seus pecados, aquele que colocou, estendeu as suas mãos sobre a sua vida. Então se coloque em oração, busque de forma sem limite. Eu entendo que Deus, o que Ele quis dizer para mim ali, para mim buscar Ele sem limites. Quantas madrugadas eu estou me colocando a Ele, coisa que eu fazia, eu falava: Senhor, me desperta nas madrugadas, para mim poder estar buscando ao Senhor, porque eu preciso mais do Senhor. E deitava para dormir às meia-noite e acordava somente às 7 da manhã. Falei: Senhor, não pode isso, o que eu tenho que fazer? Deus falou muito claro: você não coloque seu telefone para despertar às 7 para ir trabalhar, coloca para despertar às 3 da manhã para você vir orar. E é isso que Deus quer de nós. Não ficamos tentando, esperando só de Deus, porque Deus é aquele que espera de nós primeiro. Porque eu entendo que eu estava morrendo, clamei a Ele, Ele me socorreu de imediato. E agora que já estou liberto, que já estou na posição liberto, busco todos os dias essa libertação nele, porque sem Ele na minha vida não é possível de estar liberto. Entendo que se eu me desviar dele por uns minutos, por uns segundos, meus pensamentos já vão longe, já fogem do foco. Mas quando eu me arrependo ali de imediato, das mesmas formas a qual Davi foi um homem que derramou muito sangue em cima da terra, mas todavia ele tinha o seu coração em Deus. E quando ele tem o seu coração em Deus, ele entende que Deus é aquele que quer que você se arrependa. Deus quer que você se coloque na posição. E que posição é essa? A posição de ser o menor. Não importa o que eu tenho na minha conta bancária, não importa de que forma que eu estou andando, se eu estou andando de carro novo, de carro velho. Você pode pensar: ele está falando isso porque hoje ele está de a pé. Mas eu já andei de carro novo, já tive uma situação financeira, vamos dizer, boa, mas não tinha paz, não tinha vida, não conseguia dormir, não conseguia colocar a minha cabeça no travesseiro e poder dormir em paz, porque tinha medo que a polícia a todo tempo ia estar metendo o pé na porta, entrando para dentro, cheio de droga dentro de casa, cheio de tudo que não presta, destruindo famílias. E uma vez eu ouvi uma palavra da boca do tráfico, de um homem que falou bem assim: o traficante de hoje, irmão, é o usuário de amanhã. E eu, quando estava na posição de traficante, falei: esse cara está falando besteira para mim. Meu irmão, não está falando besteira. O que isso quer dizer? Todo o mal que eu faço hoje para alguém, amanhã eu vou colher desse mal. Eu vou colher da mesma forma. Todo dedo que for apontado, vai voltar este mesmo dedo te apontando de alguma forma. Então é muito mais fácil que eu desça a casa do oleiro todos os dias
Que eu seja grato a Deus pela oportunidade de poder ter, que tenho nesta noite, de poder estar dentro da casa de Deus, de poder estar vendo homens que pregam um evangelho verdadeiro todos os dias, um evangelho libertador, que muito tempo atrás eu não entendia. Eu ficava esperando algo místico acontecer na minha frente para mim poder reconhecer Jesus como o único e suficiente Salvador da minha alma. Mas precisou que eu chegasse ao fundo do buraco, que eu perdesse minha esposa, que eu perdesse meus filhos. Foi muito dolorido para mim, meus irmãos. Espero que vocês entendam o tamanho da dor que eu sentia, porque muitas das vezes a gente vê um usuário de droga, um cara numa esquina, bêbado, não entende que dentro dele tem um sentimento, a gente só olha para o ato que ele está fazendo, mas ali muitas das vezes é um pai de família, que para não falar todas as vezes, vou dizer muitas das vezes é um pai de família, alguém que já abandonou sua família, que perdeu a esperança, porque Satanás ele ceifa as vidas. Quando é falado que a minha luta não é contra a carne nem o sangue, mas sim contra potestados e principados do inferno, é verdade, porque essas pessoas a qual ainda se encontram largadas no vício das drogas, do álcool, da prostituição, é uma guerra espiritual tão grande dentro da sua cabeça. E quando há um chamado da parte de Deus na vida desta pessoa, muitas das vezes aqueles que estão lá no fundo do buraco, é porque essas pessoas, existe um chamado gigantesco da parte de Deus. Então Satanás vai fazer de tudo para massacrar cada vez mais, e cabe a nós como igreja de Cristo, que já fomos libertos, seja do vício que for, porque vício, quando a palavra me ensina que não há tamanho de pecado, eu também entendo que vício só não é o de droga, não é o de álcool, mas pode ser na minha roupa nova, pode ser no meu celular, pode ser em qualquer coisa que possa me afastar da presença de Deus, porque na minha pessoa o que me afastava da presença de Deus era o vício das drogas, era o vício do álcool, porque graças ao bom Deus nunca houve uma soberba dentro de meu coração que eu enxergasse, mas quando eu me desviava dos caminhos de Deus, eu caía no vício de drogas, de álcool, e aquilo levantava dentro de mim uma soberba gigantesca. Soberba essa porque eu falo que eu deixava o meu filho de se alimentar para poder fazer uso de substância, algo que te escraviza de forma absurda. Mas usando a vida de Davi, entenda que quando a gente se coloca na posição de Deus, Ele te levanta de forma extraordinária. Em fins de tempos, o qual vemos uma geração corrompida, precisando do amor de Cristo Jesus em cima desta terra. Ao descrever Davi, um dos servos de Saul, disse como está no livro de 1 Samuel 16:18, o servo de Saul ele descreveu Davi dessa forma: vi o filho de Jessé, o belenita, que sabe tocar bem, é forte, é valente, homem de guerra, sabe falar bem e tem boa aparência, e o Senhor é com ele. Olhando para os dias de hoje, para dentro da igreja, Deus quer que a gente faça tanta coisa, e temos todas essas qualidades de Davi, porém não se colocamos na posição, não queremos ir para a luta, não queremos ir para a guerra. É mais fácil eu apontar o meu dedo, falar que aquele é bonito, aquele é feio, aquele fez, aquele não fez, mas eu não me coloco para fazer. Creia e entenda que da mesma forma que Deus era na vida de Davi, para nós podermos estar aqui nesta noite, ter esta oportunidade de louvar e adorar o nome do Senhor, porque somente Ele é digno de toda a honra, toda a glória, todo o poder está sobre Ele, todas as coisas é para Ele. Deus está na sua vida, tenha esta certeza, se coloque na posição, não se diminua diante de fé, não se diminua diante de situações, porque se Deus te dá essa força para você poder, nos dias de culto, se colocar, vir até a casa dEle, adore o nome dEle, exalte ao nome dEle, glorifique o nome de Jesus Cristo, porque somente Ele é merecedor de toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Muitas das vezes a minha oração fica meio repetitiva, quando eu falo que somente Ele é digno de honra, somente Ele é digno de glória, porque eu sei de onde Ele me tirou, eu sei aonde eu passei, eu sei do lamaçal de pecados, onde Ele me tirou, onde eu estava enterrado até o pescoço, não tinha forças, nem para olhar, nem para falar uma palavra de pedir socorro, mas a Ele eu clamei em pensamentos, e Ele me salvou, Ele me resgatou, me colocou
colocou de pé novamente em cima da terra dos viventes, colocou um novo cântico em minha boca, como diz no Salmos de número 40. Ele é aquele que coloca um novo cântico em sua boca, firma seus pés sobre uma rocha e põe uma nova direção para a sua vida. Direção essa que é Jesus. Tudo vai ser por Jesus. Se eu não admitir que é Jesus na minha vida, nada vai acontecer. Mas tenha essa certeza que Deus é na sua vida. Não deixe o seu problema crescer e ficar maior do que esse Deus, porque não há nada entre céus e terra maior do que esse Deus. Não há nada que possa. Hoje eu entendo que nada pode mais abalar a minha fé. Hoje nada mais me coloca para baixo diante desse Deus. Por uma fração de segundo, meu pensamento pode se desviar, mas o Espírito de Deus que habita em mim, Ele logo me corrige e fala: creia no Deus que te resgatou, creia no Deus que te libertou, que é Ele quem vai te levantar. E eu olho para dentro dessa igreja, ministério transformando vidas, o ministério que faz jus a este nome, porque eu vejo vidas sendo transformadas, eu vejo pessoas sendo encontradas, olhando para esta casa de recuperação. Daqui o Gabriel, o menino que eu tenho a honra de estar convivendo com ele nos últimos dias, eu vejo o tamanho da transformação que Deus faz na vida desse menino todos os dias. Olhe para esses homens, tenha amor neste coração, entenda que ele tem pais de famílias, pessoas que necessitam de ter um tratamento, precisa de tempo com Deus. Falar, a casa de recuperação não recupera ninguém. Exatamente, a casa não recupera, mas aquele que ali habita recupera, porque aquele que ali habita é Jesus Cristo. E a casa de recuperação, ela é necessária para que eu tenha tempo para me colocar na presença de Cristo Jesus, porque enquanto eu estou aí preso no vício das drogas, do álcool, no mundo de loucura, eu não tenho tempo e nem forças para me colocar diante de Deus. Então, meus jovens, eu falo a vocês, aproveitem a oportunidade que esta casa oferece a cada um de vocês, porque isso é Deus purinho, como é costumado falar, não há outro. Se você já conseguiu chegar até aí, entenda que é Deus te dando força, entenda que é Deus que tem um chamado na sua vida, porque, irmãos, passei numa situação decadente, está aqui o Gabriel, o menino que estava lá, tem muitos aí que estavam lá o dia que eu cheguei de uma forma massacrada, eu estava 50 quilos mais magro do que eu estou agora, uma coisa absurda, meu pastor, mas creia que é esse Jesus que liberta, esse Jesus que transforma, esse Jesus que restitui famílias, está ali o meu filho Samuel no colo da minha esposa, uma gravidez cravada por uso de substância tóxica, nasceu uma criança perfeita, uma criança sem deficiência alguma. Irmãos, não há outra explicação se não é Deus, não há outra explicação se não é o Espírito de Deus aplanando sobre as nossas vidas, não há. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Davi, ele era homem o qual se colocava em serviço, obediência. Certamente era características importantes na vida de Davi. Exemplo disso está na preparação da construção do templo, no livro de 1 Crônicas, número 22, 6:11, no seu capítulo 22, 6:11. Não vou ler para tomar tempo, mas Davi, ele se colocou na posição e ele foi a construir o templo do Senhor. Ali ele estabeleceu de que forma seria construído o templo do Senhor. E Deus, isso é a vontade de fazer a obra, isso é a vontade de se colocar na presença. Quando eu vejo o meu pastor, quando ele prega, quando ele fala, o desejo dele, muitas das vezes pode entender o coração daquele que não está ligado em Cristo, que ele está querendo algo para ele, mas eu entendo e sei também de onde ele veio, que ele veio do mesmo lugar, eu vim da mesma posição que eu também vivi. E quando eu vejo uma alma perdida, é muito difícil. O desejo que prende meu coração é de fazer a obra de Deus todos os dias, só que entendo que para tudo há um processo, para tudo há tempo. Ainda não estou capacitado para ir para um campo desse tamanho, mas o meu pastor é homem capacitado por Deus. Então entenda, dê valor ao seu pastor, dê valor a este homem a qual nos direciona. Davi é homem tão obediente a Deus, porque ele poderia ele mesmo construir este templo, só que Deus falou para ele que ele teria derramado muito sangue diante a face de Deus, então ele não levantaria o templo do Senhor. E quem levantou o templo do Senhor foi o seu filho Salomão, para a honra e glória de Deus. Deus direcionando e o homem obedecendo. Deus muitas das vezes manda a gente
olhar para a cara daquele que está passando e falar: Jesus te ama. Nós se limitamos e achamos que aquilo não é Deus falando em nossos corações. Mas como assim não é Deus falando em nossos corações se estamos de terça, de quinta, de domingo na igreja, oração de segunda-feira, todos os dias? Então não estamos servindo a esse Deus. Estamos aqui para bater um cartão. Batemos cartão no nosso local de trabalho, que aqui nós possamos se colocar na posição, tirar a vergonha, poder pegar esta palavra, andar com ela na rua como sentido de honra, porque isso aqui é um privilégio para mim poder andar com ela na rua hoje, porque há países o qual é proibido desta palavra poder estar ali dentro. Ouvi uma história uma vez onde tinha 3 mulheres, não sei de que país que é aí para o lado dos árabes, que acharam dentro de seus celulares apenas a Bíblia baixada, a Bíblia num aplicativo baixado. Elas foram condenadas a fuzilamento, e não eram qualquer mulheres, eram mulheres de homens de posição, de patentes altas dentro do seu país. Isso não as livrou do fuzilamento, e muitas das vezes temos vergonha de andar com a palavra de Deus, de falar que fomos salvos por eles, apenas queremos a libertação muitas das vezes, mas quando somos chamados para fazer esta obra, falar do amor dele, qual alcançou as nossas vidas, se limitamos. Então eu peço aos irmãos, faça uma retrospectiva da sua vida, olhe de onde Jesus te tirou, mesmo que você nunca passou por crise financeira, por deficiência alguma dentro da sua casa, mas eu entendo que em algum momento você se colocou em oração, clamou a esse Deus e ele te libertou de algo que lhe afligia. Então entenda que é Deus sobre a sua vida todos os dias. Não deixe seu ego subir sobre o seu coração e achar que você está fazendo pelas suas próprias mãos, porque passa um tempo dentro do evangelho. Falo isso do meu tempo lá de trás, porque todas as vezes eu recaía, porque eu achava que Jesus só estava para me libertar e não para direcionar a minha vida. Então quando eu pensava desta forma, eu deixava isso subir ao meu coração. Era batida de nave direta e rápida. Não há. Então, para mim poder permanecer dentro desta palavra, para eu poder alcançar a promessa que Jesus Cristo tem na minha vida, promessa essa que é de reino, promessa quando eu falo é de salvação, porque uma coisa que temos que crer, irmãos, é que o inferno existe. O inferno existe de verdade. Muitas das vezes isso não é pregado, mas entenda, se o inferno não existisse, Satanás não ia estar tentando de todas as formas nos tirar da presença de Deus. Não ia ser uma guerra todos os dias sobre as nossas vidas. Irmão, se coloque em oração todos os dias. Busque esse Deus maravilhoso, que Ele está de braços abertos, pronto para te abençoar. Abençoar que eu falo com dom espiritual, com chamada, com um queimar dele novamente sobre a sua vida. Queimada essa, a qual hoje posso sentir neste momento. Deus se faz presente dentro desta casa de oração, dentro deste ministério transformando vidas, porque não há como Deus não se fazer presente, porque se Deus não estivesse presente não havia crescimento, e a gente vê uma obra crescendo voluntariamente. Então quando o meu pastor ele fala que é Deus que supre esta casa, eu tenho certeza disso, Jesus, Ele não veio para os sãos, Ele veio para nós, os doentes, os que vivíamos perdidos outra hora, em cima da terra dos viventes. Só que nessa mesma terra, Deus é aquele que levanta o homem, Deus é aquele que capacita, Deus é aquele que tira tudo aquilo que há de pecado e coloca você em lugar de destaque. Lugar esse que eu falo não é em cima de palco, não é sendo famoso, não é tendo muito dinheiro. Lugar de destaque maior que há em cima desta terra, irmãos, creia e entenda que é o centro da vontade de Deus, é o centro da sua presença, porque quando eu estou no centro da presença de Deus, eu tenho paz, eu tenho tranquilidade, eu tenho certeza de vida. O meu dia de hoje pode estar difícil, mas o de amanhã eu tenho a plena certeza de que Deus entrará com providência sobre a minha vida. A vida de Davi, mesmo após Davi ser ungido rei pelo profeta Samuel, como está lá no livro de 1 Samuel 16:13, ele não se tornou rei de imediato. Ele continuou servindo como pastor na casa de seu pai Jessé. Depois se tornou servo fiel do rei Saul como músico. Depois derrotou Golias e assumiu uma posição no exército israelita. Davi, inclusive, se torna fugitivo por um tempo, porque seu sucesso incomodou o rei Saul, que passou a persegui-lo.
Entendemos diante da história de Davi que temos que passar sempre por um processo. Porém, o tempo desse processo é o tempo de Deus na minha vida. Porque não adianta nada o processo chegar na minha vida e eu querer pular esse processo. Hoje eu entendo que eu não morri, não estou morto. Porque Deus me separou para que todos os momentos, todos os cultos, todo ser humano que Ele coloca em meu caminho, na rua, Ele me separou para aquele momento. Hoje eu vivo o momento de poder falar da minha história, de poder falar da minha esposa, poder falar que aqui ainda há homens de Deus em cima desta terra, homens e mulheres de Deus, a qual estão dispostos a fazer a obra. Entenda que você tem essa disposição dentro do seu coração para fazer a obra. Não se diminua. A obra de Deus não é somente em cima de um púlpito atrás do microfone. A obra de Deus é orando pelo seu vizinho, é buscando. Se você não quer falar diretamente, ore por ele, mas não critique da vida dele. Entenda que Deus sempre vai ser a nossa força, sempre vai ser Deus sobre as nossas vidas. E quando eu tiro isso do meu pensamento, eu tiro o meu coração desse direcionamento, aí eu volto para trás. Mas eu entendo e creio que aqui ainda há uma igreja, que Jesus vai vir buscar essa igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro, no sangue dele, onde aquela cruz era para mim. Só que ele, por um amor gigantesco, se colocou à minha frente, tomou a cruz para ele, me libertou, me curou e transformou a minha vida. E hoje eu posso agradecer a ele por tudo que ele tem feito em minha vida, e grandes coisas ele tem feito. E assim eu agradeço a minha oportunidade de poder uma vez mais ter exaltado o nome dele em cima desta terra. Amém? As palmas louvam ao Senhor.